reparou aí, inclusive os cabelos do Raul, hoje eles estão mais arrumados justamente como uma forma de homenagem a esse grande artista aí, excelente. Caraca, o cara tá chama descabelado de graça, cara. Normalmente não pentei o cabelo. Não, eu não falei isso, mas tirem a interpretação como vocês quiserem. Eu sou uma até o bigode da dele, se Disney. vocês repararem, tá diferente também. Eu estou a caráter aqui com uma regata preta, posso até melhorar aqui também, vamos lá, ó. E o Felipe Sampaio com seu eterno bigode também. Caraca, é o Cassino! Quebrador de paradigma. Não, hoje é rock and roll. Vai, Cassinão! Hoje é rock and roll. Pô. Estamos de volta com Resenha Épica e hoje a gente vai falar de Ozzy Osbourne. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Vou falar hoje de uma lenda viva, um ícone da história da música, do rock, do heavy metal. Talvez uma das figuras mais malucas aí do mundo da música. Mas eu já gostaria de iniciar dizendo o seguinte: apesar de a gente ter escolhido o Ozzy Osbourne para falar hoje, basicamente estamos falando de um péssimo marido, um cara que teve muitos problemas com drogas e álcool, e também um pai negligente. Ele mesmo assume isso tudo. É o estereótipo do brasileiro moderno. Olha aí. Que isso, cara? Não, cara. Mas assim, o Ozzy, ele foi um cara que ajudou muito a criar o estereótipo do roqueiro, né? Aquela assim, história do sexo, drogas... Pro bem ou pro mal, né? É, isso aí, pro bem ou pro mal. Ele ajudou muito na estética, ele inspirou muitas bandas, assim, sonoramente falando, mas também em atitude e tal, em visual e tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele é um exemplo, assim, de toda aquela carga negativa, né, que algumas bandas poderiam trazer, né, como envolvimento com drogas, principalmente, né? Mas assim, um cara extremamente icônico, extremamente importante para o movimento do rock, principalmente pro metal. Pô, e eu quero falar logo de início que esse assunto foi fortemente influenciado pela minha esposa. Desde que a gente conversou, assim, que eu sugeri lá no ano passado a gente fazer um episódio sobre o Ozzy, ela, sempre que saiu uma notícia, assim, ela me mandava, comentava comigo, e aí, o episódio do Ozzy vai sair? E estamos aqui agora, cara. Que maneiro. Uma leve pressão doméstica, né? Pra quem não reparou aí, inclusive os cabelos do Raul, hoje eles estão mais arrumados justamente como uma forma de homenagem a esse grande artista aí, excelente. Caraca, tá chamando descabelado de graça, cara. Normalmente não pentei o cabelo. Não, eu não falei isso, mas tirem a interpretação como vocês quiserem. Eu sou uma até o bigode da dele, Disney. se vocês repararem, tá diferente também. Eu estou a caráter aqui com uma regata preta, posso até melhorar aqui também, vamos lá, ó. E o Felipe Sampaio com seu eterno bigode também. Caraca, é o Cassino! Quebrador de paradigma. Não, hoje é rock and roll. Vai, Cassinão! Hoje é rock and roll, pô. Porra, mano, eu sou tipo uma princesa da Disney, eu acordo de manhã com cabelo assim. E pronto. Ai, que linda. Invejável. Mas o Ozzy, cara, de onde veio esse cara? Pô, da Inglaterra, de Birmingham, na Inglaterra. Vem de família de operários. Ele próprio chegou a trabalhar como operário, né? E teve, assim, uma infância humilde, uma adolescência conturbada, né? O início de vida adulta também conturbado. Uma parte da história dele que me pegou muito quando eu estava estudando a respeito foi a vida escolar. Ele muito cedo foi diagnosticado com dislexia, não conseguia aprender na escola. Mano, como educador isso me pega demais, aquele lance assim da criança se sentir mal na escola, né? Ser ridicularizado, se sentir inútil. Porque na época não se conhecia tão bem assim como se conhece hoje, né? Essa dificuldade de aprendizagem. Foi um negócio assim que eu fiz questão de falar. E a forma justamente da escola era enfática, né? Era opressiva, não era compreensiva, né? Pois a gente tá falando aí dos anos 50, né? Quando ele tava fazendo primário, porque ele é de 48. Eu não sei se era o caso dele lá nessa cidade, mas nessa época aí tinha muito até castigo físico dentro de escola, né? Então, assim, não se tinha nem muita noção, assim, do que é uma neurodivergência, né? Se falava muito de hiperatividade, né? Mas, assim, de dislexia, né, tal, até existia esse termo, mas não se entendia muito bem, né? E normalmente era um garoto mal educado, né? Um garoto que é agitado, que é mal educado, que não presta atenção, ou que é burro, né? Era visto assim na época.
Então, normalmente a criança tinha problema de aprendizado, o máximo que faziam era dar porrada na criança, então era meio complicado essa época aí. Achavam que era uma pessoa desinteressada, né? O apelido Ozzy vem da escola, né, também. O nome dele é John Michael Osborne. E aí, como se usa o sobrenome, né, lá na Inglaterra, era o Osborne, que acabou virando Ozzy. Foi uma época difícil para ele na escola, sempre que ele fala assim, de maneira negativa, né? E Sim, só ressaltar aqui também, Raul, que a questão familiar dele também aumentava um pouco essa ideia que ele tinha de si próprio como uma pessoa à margem, tá? Como você já deixou bem claro, ele é de uma família de operários, tá? Se tratando de Birmingham, Inglaterra, lá daquele contexto bem que Peaky Blinders, que a gente já mencionou aqui também. Então, eles moravam numa casinha germinada, isso tem documentários em que ele mesmo presta a entrevista, né? Ele descreve como era a sua infância, ele fala que realmente ele tinha outros irmãos, eles dividiam cômodos muito pequenos, eles não tinham nenhum banheiro interno na casa, então ele fala isso especificamente, não, porque do lado da minha cama eu tinha um balde para fazer xixi, e se eu precisasse fazer outras necessidades, eles tinham um banheiro externo, então a gente está falando aqui de meio do século XX, né? Você tem um banheiro externo numa casa pequena, era uma situação bem delicada. Ele deixa claro também que, por vezes, eles não tinham água e nem sabonete. Então, não só a questão dele de atenção na escola, mas essa ideia de que ele se sentia sujo também o colocava à margem. Isso, com certeza, reforçava aí a dificuldade dele na educação, né? Pô, e ele, desde muito cedo, começou a trabalhar, mas ele também se envolveu muito cedo com a criminalidade, com a intenção de participar de gangues ali, de delinquência juvenil lá da área, né? Cara, só que nunca deu certo, ele sempre foi pego, né? Eu imagino o Ozzy tentando ser ladrão, cara. Ele não tinha aptidão para esse ramo específico, né? Tipo assim, pô, quando a gente pensa no Ozzy hoje, tem lá toda a vida inteira de abuso de álcool e drogas, né? Ele é meio letárgico, meio lento. Pô, imagina esse cara tentando ser ladrão, saca? Tentando roubar, sei lá. Pô, logo que ele fez 18 anos, né, ele foi preso por invadir uma loja que tinha próximo à casa dele e o pai dele não pagou a fiança. Ele ficou 30 dias na cadeia, né? E ele voltaria a ser preso por mais algumas vezes durante a vida, mas lá por volta dos 32 anos, ele chegou a agredir um policial e foi preso. E ele conta que na cadeia foi uma péssima experiência, né? Ele teria sofrido abusos físicos, violência. E foi uma experiência muito marcante para a vida dele. A gente pode fazer um pouco de justiça aqui para ele também, porque a gente está falando só que ele tentou esse lado marginal aí, esse lado criminoso, mas ele também começou a trabalhar muito cedo, tá? Então, pô, ele foi encanador, ele trabalhou como operário também, mas assim, um dos trabalhos que ele teve ali ainda na juventude, que é meio pitoresco, vamos dizer assim, e pode ter influenciado de alguma forma na criação artística dele no futuro, no matadouro. Sim, matadouro de porcos, né, de gado pra... eu acho que era de gado. Ele era o cara que, na época, hoje em dia tem tipo uma pistola pneumática, assim, com uma lâmina, né, que faz esse serviço de abate? Isso, exatamente, do abate. Ele não queria usar a palavra matar, esse serviço da matança, não abate, do abate. assassinato, do homicídio. Mas aí nessa época era um cara com uma faca mesmo, né? Sim. Então ele chegou a exercer essa função aí meio bizarra, né? Se a gente for parar pra pensar. Fez quase de tudo, né? E tem um episódio interessante também que ele próprio fala sobre esse período, que ele tinha um contato com um outro funcionário dessa empresa, desse matadouro aí, que tava lá há 32 anos, né? E eles conversavam ali no dia a dia, ele perguntava, e como você lida com isso? Há quanto tempo você tá aqui? Aí o cara fala, não, eu tô há 32 anos aqui, eu vou me aposentar daqui a tanto tempo. O Ozzy, ele fica chocado com isso, tipo assim, caraca, mano, se passar 32 anos num lugar desse, eu prefiro roubar uma loja e nunca precisar ter que matar esses animais aqui. Então, desde cedo já essa ideia desvirtuada, né, dos padrões, assim. E assim, é o que motiva muito os jovens ao crime, né, desde sempre, né? O cara não vê muita perspectiva, né, e, pô, ele fala assim, não vale a pena fazer o certo e acaba fazendo errado, né. E, assim, com relação, eu queria acrescentar também, com relação à vida dele na escola, né, vamos dizer assim, ele, além dele sofrer muito bullying, segundo ele sofreu até abuso, violência sexual dentro da escola. Assim, outros colegas assim, chegaram a violentar ele sexualmente
O dele era muito novo ainda, com uns 11 anos mais ou menos. Então, assim, já é um outro trauma aí pra esse cara que já tinha muitos problemas, né? E muito provavelmente, né, isso aí foi um dos motivos dele largar a escola depois, né, que ele acaba largando. E em relação assim, à música, né, como é que ele vai se interessar por música? O Ozzy ele nasceu em 1948, então ele foi adolescente na década de 60. É a década da explosão dos Beatles, do movimento hippie, aqueles movimentos de contracultura, de paz e amor. E aí ele se interessou por música porque ele gostava muito dos Beatles. Quem não gostava, né, nessa geração aí de 60. Os Beatles, eles inspiraram diversos outros artistas dessa época também. Não só da Inglaterra, mas pelo mundo afora, né? E aí o pai dele teria comprado para ele um microfone, umas caixas de som, né? E ele acabou conhecendo os integrantes do Black Sabbath, que viria a ser o Black Sabbath ainda na escola. Hoje em dia ele é muito grato ao pai dele, tá? Ele fala isso em algumas entrevistas, porque o pai dele foi que possibilitou. Ele chegou e pediu o pai dele, pai, me empresta $250. Ele até fala o número específico, o valor lá, né? Me empresta $250 pra comprar esse material, que era justamente isso aí, o microfone, um amplificador. Na década de 60. Era muita coisa, realmente. Era um material de qualidade. Mas, velho, ele não era... Ele não é inglês, cara? Libras, desculpa. Ainda bem que você me corrigiu. Tá. Eu tô com dólares na cabeça, libras, tá? Ele era de Birmingham, Inglaterra. Mas o número era esse, 250. E o pai dele, de fato, compra, tá? Resolve acompanhar ele nesse sonho aí. E o lance o Ozzy, ele não tinha banda e nunca tinha feito, assim, uma carreira musical. Ele nunca tinha cantado nada, ido, sei lá, num pub e tocar alguma coisa. Mas ele colocou uma espécie de propaganda, uma espécie de cartaz feito à mão ali, numa loja, eu não me recordo se era uma loja de discos, mas era uma loja de instrumentos, se eu não me engano, né, que era onde os artistas da época, os músicos frequentavam e colocava Ozzy procura uma banda, né? E a parte mais importante que ele colocou embaixo do cartaz ali, que é eu tenho amplificador próprio. Né? Então, apesar das pessoas não conhecerem... Muito importante. Apesar das pessoas não conhecerem ele, né, ainda muito jovem, inclusive, estava na época da escola, como o Raul falou, mas aí quando o pessoal viu aquele cartaz, justamente os 3 primeiros integrantes da banda Black Sabbath, eles estavam procurando o vocalista e bateram o olho ali, não foi nem pelo vocalista, mas foi pelo amplificador que ele já tinha ali. Eu tenho uma história aí parecida com isso, e eu posso dizer que, pelo menos assim, nesse meio aí do pessoal sem grana, isso é extremamente importante, tá? A primeira banda que eu entrei, eu já falei em outros episódios aqui, mas pra quem não ouviu, eu sou aquele cara E hoje vai dar uma palhinha, no meio do episódio, do nada, ele vai pegar aquela guitarra ali atrás, rapaziada, e vai mostrar pra vocês que não é só garganta. Tirar o som. Agora que terminou de falar besteira, eu vou explicar. Eu sou aquele tipo de... Eu sou aquele cara que tá aprendendo, tô aprendendo desde os 12 anos, né, mas ainda tô aprendendo. Mas... Era só tu pegar a guitarra aí tu fingir, colocar uma música na edição. Cala a boca, falando pra credibilidade. Ó, eu cheguei a ter algumas bandinhas, assim, e é sempre assim, sempre foi assim. Quem tem alguma coisa, quem tem um amplificador, quem tem uma guitarra, tá na banda. Né? E a minha primeira banda foi exatamente assim. Tava na casa de um amigo, um colega dele chegou e tal, e eu tinha levado o meu amplificador e minha guitarra pra lá. Aí o cara olhou assim e falou, de quem é esse amplificador aqui? Eu, é meu. Tu tem a guitarra também? Tenho. E qual banda você tá? Já tá em banda? Eu falei, não, então agora você tá na nossa banda. Tipo, o cara nem me conhecia, tá ligado? Mas o cara precisava de alguém que tivesse uma guitarra e um amplificador. Então eu entrei assim. Então, assim, pra esses grupos, assim, que são desprovidos, né, de dinheiro aí, de equipamento, cara, o cara que tem qualquer coisinha, cara, ele já sai na frente, né? Muitas bandas se formaram aí no passado assim. Porra, e é muito massa, porque os caras eram colegas de escola, né? O Tony Iommi, o Geezy Butler e o Bill Ward. Eles eram ali da vizinhança, né? Das proximidades, moravam perto, chegaram a estudar na mesma escola. E antes de existir a primeira banda, que tornou o Ozzy famoso, né? Que era o Black Sabbath, eles tiveram um grupo de blues, que era o Pawcatuck Blues, um nome horrível. Que eles mudaram o blues era o que tava muito, muito forte na época, né? Assim, a ideia de rock ou de metal ainda era nascente, né? Então era mais um blues muito... Eu ouvi uma das primeiras músicas na época que eles ainda eram um grupo de blues, e realmente, você vê que claramente é um blues, só que uma coisa mais agitada, com a guitarra um pouco mais enfática, mais presente, né? Justamente trazendo essa transição. Ah, mano, falando assim da minha opinião, qualquer estilo de rock é praticamente um blues acelerado e com mais ou menos distorção. Rock é blues, não tem como associar. É verdade, é verdade. Mas, pô, aí eles mudaram o nome lá pra Ort,
Como é que fala essa palavra em inglês? Minha pronúncia é péssima. Earth. Terra Earth. Terra, planeta Terra em inglês, né? Earth. Só que meio que já tinha, cara, uma banda com esse nome, né? E aí... comum também, né? Sim. Pois é. Os membros da banda, os caras que formaram o Black Sabbath, eles já tinham um certo interesse, assim, por ocultismo, né? Por umas paradas relacionadas a folclore, um misticismo europeu, inglês. Vampiration, e aí, sei lá, um negócio meio dark, assim. Aí diz a lenda que eles se inspiraram em filmes de terror, né? Pra mudar o nome pra Black Sabbath, pra criar uma espécie de nova cara, de nova roupagem pra esse grupo musical. E também explorando, assim, temas relacionados ao horror, ao ocultismo também. Uma maneira... eu vi num documentário ele falando sobre isso, né? Parece que um desses integrantes tinha levado um livro, né, de ocultismo, e ele acabou tendo essa ideia. Ele falou, tem muita gente que paga pra assistir filme de terror. Então, por que não compraria um disco de terror? Essa é a ideia original. E eu acho isso muito interessante, cara, porque a gente até já fez um episódio que deu uma pincelada aí uma pincelada geral sobre pânico satânico, né, e tal. Mas assim, muitas mães evangélicas, principalmente, mas muita gente acha realmente que essas bandas de metal, assim, que lidam com o ocultismo, até com o satanismo e tal, são realmente pessoas satanistas, adoradores do diabo e tal. Mas eu sempre vi assim como, cara, os caras, da mesma forma que se faz um filme de terror, né, que se faz um filme de ação, de terror, de comédia, o cara, ele tá te mostrando uma arte ali voltada para algum tipo de sentimento ou com algum cenário. Então ele tá te vendendo uma história, de certa forma, né? Não necessariamente eles são ocultistas ou adoradores do diabo e tal. Eu sempre vi assim dessa forma, né? Os caras são performáticos e eles precisam chamar atenção de alguma forma. Porque Sim. A indústria da música é uma coisa muito difícil, né? Você tem que chamar atenção, você tem que ser diferente, né? E eu vejo, cara, que foi uma parada genial eles terem essa ideia de transformar o terror e o misticismo com música numa época que isso não era comum. Hoje em dia, a gente tem milhões de bandas, assim, né? Na época, não. Então, assim, era uma coisa bem original. Tem muito a ver com a ideia de repulsividade, com uma ideia de juventude que vinha dos anos 60. Os anos 60, como eu falei, foram aquela era do movimento hippie, da paz e amor, da era de Aquários. Só que tudo isso foi absorvido pela indústria e o movimento hippie ele acabou não trazendo uma mudança que a juventude esperava. Os anos 70, eles são uma espécie de antítese da década anterior, né? A década de 70 vai trazer essa revolta, esses temas mais obscuros, essa agressividade, é muito constante se falar em morte, em depressão, em decadência. E o Black Sabbath, o Ozzy Osbourne, eles são um exemplo disso, uma busca por uma subversão, por uma repulsividade que chocasse aquela geração passada, cristã, ali, né? a moral, né, da sociedade da época. Então ainda havia essa necessidade de juventude de ser contra a geração mais velha, mas aquela ideia de paz e amor ficou para trás. Agora se buscaram esses temas, no caso assim, o Black Sabbath, né, esse gênero específico, né, buscou essa coisa mais agressiva. Sim, essa quebra de estigma, tem uma frase muito interessante do Ozzy, numa entrevista que ele deu já depois, bem depois de adulto, mas justamente se referenciando, falando sobre esse primeiro momento da banda Black Sabbath. Que pra eles era uma novidade muito legal, tipo assim, década de 70, juntou a banda, os caras se juntavam, tocavam música, não tinha nenhuma música ainda, então tudo que eles criavam era muito novo, era uma novidade, e aí ele na entrevista ele fala justamente o seguinte, o entrevistador pergunta pra ele, como é que era? Vocês se divertiam? Como é que era? E ele fala o seguinte, era muito legal, era muito melhor do que ter um emprego na porcaria de uma fábrica cheia de poluição, né? Então assim, até nessa sutileza dessa frase dele, você vê uma forma de protesto. Ou seja, nós não queremos essa vida normativa, né, imposta pela Inglaterra, porque o que era Birmingham se não uma cidade cheia de fábricas, né, pra quem assistiu o Peaky Blinders aí, e a Inglaterra como um todo, né? Então, a banda Black Sabbath traz justamente essa ideia de protesto aí, que é muito maneira. E todo jovem se identifica, né? Tem isso.
E tem umas paradas assim também em relação à questão de indústria cultural, cultura de massa, né? Que, pô, hoje em dia o mercado musical ele é muito diferente do que era 50, 60 anos atrás. O rock estava vivendo ali um dos seus melhores momentos, né? Entre as décadas de 70 e 80. Então, era um filão mercadológico, na época existia loja de disco, né, coisa que não existe mais, mas era assim, uma prateleira numa loja de disco, era uma parte do mercado musical a ser explorada. Então, esses igual novos locadora grupos, de filme VHS, que também não existe mais. Também não existe mais. Pô, eu ainda tenho ali uns CDs e tem umas fitas também, fita... É cassete, não? Como é que chama essas de música? Ih, cara. É fita cassete mesmo, fitazinha pequenininha. Quadradinha? Acho que é cassete mesmo. Porra, eu não lembro se cassete é de vídeo. Mas isso aí virou item de colecionador, né? Porque para as crianças que estão assistindo a gente que nunca viram, cara, a gente tem a fita cassete, a fita de vídeo, que era mais ou menos desse tamanho, assim, né? Que, pô, era literalmente uma fita ali enrolada, né? Que a gente botava no videocassete. E tinha uma muito parecida, só que ela era pequenininha assim, que era de áudio, né? Era uma fita de áudio que a gente botava. Normalmente era um aparelho de som que ele tinha um tocador de CD em cima, né? E tinha duas entradas assim de fita cassete na frente. Né? A maioria deles era assim. Eles nunca vão tinha muito de carro também. Esses jovens nunca mais vão entender. Nem pendrive eles sabem o que é mais, nem pendrive. O player veicular era assim, né? Era uma fitazinha que você botava, tal. Isso antes do CD. Mano, e na época do Black Sabbath nem isso existia, era disco, né? Disco isso. Pois é, o primeiro disco deles é lançado em 1970, numa sexta-feira 13, em fevereiro. Caraca, maneiríssimo. Cara. Maneiríssimo. Essa preocupação, simbólico, né, desde o início da banda, de um marketing, né, uma ideia transgressora, uma estética ocultista, né, desde logo do início, com essa intenção mesmo de associar, né, não vender só a música, mas vender também um tipo de comportamento, uma ideia, uma sensação, né. Os caras tiveram também um senso de produção, né, um senso artístico muito forte para entrar no mercado musical. A gente acabou não falando, né, mas eles tiveram essas inspirações assim de livros, de ocultismo e tal, mas o nome da banda, Black Sabbath, é o nome de um filme de terror. Né, dos anos 60 também, 60 e pouco, eu não lembro a data exatamente. Mas eu lembro que aparentemente é do Boris Karloff, que é um nome muito famoso do gênero na época, né? Então, assim, é um daqueles terrores, assim, meio trash, assim, uma parada meio bizarra, assim, mas que eles que acharam o nome muito maneiro, né? E colocaram aí que eles assumiram mesmo essa estética de coisa de terror e tal. Pô, e pra combinar com essa estética, eles produziram um som bem carregado, né? Bem forte, bem pesado, com riffs de guitarra muito marcantes, né? E o Black Sabbath, o Ozzy Osbourne, eles são considerados um dos criadores de um estilo que veio a ser definido como heavy metal. Será que os nossos ouvintes ou espectadores entendem o que é quando a gente fala de heavy metal? Eu me sinto tiozão falando isso. É meio cinza essa área, assim, o que é cada subdivisão do metal. Mas eu acho que, assim, o que é metal, o que é heavy metal, é meio difícil de você confundir, mano. Assim, eu acredito que é meio difícil você classificar, tipo, porque existem, dezenas e dezenas de subclassificações. Tem o new metal, new death metal, thrash metal, industrial, entendeu? Tem muitas ramificações ali que elas podem se confundir. Eu acho que é mais ou menos assim, existe o metal, cara, e assim, o que na época era o heavy metal, era um metal mais pesado, que hoje em dia não é pesado, entendeu? Então por isso que podem existir algumas divergências e tal, mas assim, indiscutivelmente o Black Sabbath é o heavy metal da época, entendeu? Isso aí não tem muito o que falar. Mas assim, esses subgêneros que você falou, assim, que existem, pro entusiasta, né? Pra quem gosta do estilo e que tá por dentro, assim, do movimento musical. Mas, de maneira geral, a imprensa não especializada, as mídias, né, os grupos de mídia, usam o heavy metal como uma espécie de guarda-chuva para falar de qualquer estilo de metal, de rock mais pesado, né? Mas, basicamente, é um tipo de rock pesado, né?
sei lá, pra quem tá completamente fora disso aí, pra entender o que a gente tá falando. E não só a galera que tá de fora, mas e também a galera que não é entusiasta do rock and roll, mas tem músicas que ficaram tão famosas que viraram tema de filme, por exemplo, né? Que você não tem como não ter ouvido. O pessoal aí que não faz ideia do que a gente tá falando, a música Paranoide, por exemplo, que tem o álbum Paranoide, a música Paranoide, que foi um dos primeiros a ser lançados aí na década de 70. Porra, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso aí, é um corte de filme. Né? Então, realmente, Black Sabbath, ele virou um ícone dentro da indústria. Pois é, Iron Man é a música do filme do Homem de Ferro, pô. Também, olha aí. A gente ouviu. Mas o Ozzy, ele vai ser essa figura muito interessante, porque ele vai extrapolar o meio musical do rock pesado, a galera que curte esse som, pra se tornar uma celebridade, cara. Ele meio que adentrou a esse panteão aí, olímpico dessas celebridades, né? Isso a gente vai falando aí no decorrer da história dele, mas o interessante é justamente ele ter rompido, né, com esse público que seria muito direcionado e ter conseguido ganhar aí a atenção de um público muito mais amplo e muito maior. Ele consegue a atenção, inclusive, de quem não é o público dele, né? Então, ele sempre foi muito polêmico, justamente por isso que eu falei. Ele era muito acusado, né, de ser uma influência muito negativa para os jovens, né? E que ele levava as pessoas para o satanismo e tal. E deixar claro aqui que, logicamente, ele sempre utilizou muito isso, né? Eu não diria para se promover. Eu acho que não é tão chulo assim. O cara é um artista, né? E assim, o artista, ele tem que ser visto, ele tem que mostrar aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele pode, que ele consegue fazer de alguma forma. E ele conseguia chamar a atenção para a arte dele dessa forma. Então ele utilizava muito essa figura do satanista e tal, só que ele sempre deixou claro que ele não era satanista. Apesar de suas letras às vezes terem muitas referências ao ocultismo, né? Ele, inclusive, tem uma música chamada Mr. Crowley, em homenagem ao Aleister Crowley, que é uma figura também super controversa, que dá até pra fazer um episódio depois, né? Mas, enfim, ele fazia muitas referências ao ocultismo, né, nas suas músicas, e não só isso, até pelo modo de vida dele, né? Porque a gente tá chegando aqui já na era do Black Sabbath, a gente sabe que a carreira dele não se resume a isso, né? Mas aqui ele já tinha muitos problemas com drogas, né? Como o Raul já tinha adiantado ali no começo, né? Então ele sempre foi uma figura muito controversa. Porra, cara, mas é muito louco, porque não era só o Ozzy, não. A galera do Black Sabbath todo mundo vivia mesmo essa vibe, assim, de álcool pra caramba, drogas. Era a ideia, né, do rock, de ser roqueiro pra essa época, assim, era o ideal dos caras. E, pô, um dos álbuns mais legais do Black Sabbath é o volume 4, que tem uma música que chama Snowblind, que é legal pra caramba, que é uma referência à cocaína, né? Era presente, cara, nas músicas do Black Sabbath, não só essa questão do ocultismo, mas também o uso de drogas, de álcool, né? Isso era comum nas músicas. Era algo que chocava, né, os mais velhos e tal, e que trazia essa atenção aí dos jovens, né, para que queriam... E era uma coisa que refletia a vida deles, né? Eu vi nesse documentário justamente que eles gravaram um álbum inteiro, assim, sobre o efeito de cocaína, né? Quando eles começaram a usar, eles estavam usando muito. E, assim, eles usavam praticamente todo dia, né? E então aquilo ali refletia a vivência que eles estavam tendo mesmo naquela época ali, né? Não necessariamente eles estavam, tentando instigar que as crianças e os adolescentes usassem, né? Não era necessariamente uma apologia, né? Aquilo ali era a droga dos artistas, né? Não só no âmbito musical, mas por quem nunca ouviu falar também, sei lá, dos artistas de Hollywood, tendo vários escândalos. Exatamente, cara, porque a gente associa muito os músicos de bandas de rock com drogas, mas, cara, na verdade, isso não está associado ao rock, isso está associado ao mundo da música, né? Não só a música, mas eu acho que o mundo os artistas... Da celebridade, né? Não, mas assim, eu acho que no mundo da música até mais, porque são os caras que às vezes, cara, eles têm uma agenda tão extenuante, que os caras às vezes usam isso quase que como se fosse uma forma de aguentar aquilo fisicamente mesmo. Tipo assim, os caras que fazem às vezes 45 shows no mês, entendeu? Às vezes o cara nem dorme, pô. E ele tem aquela pressão de escrever a música nova, de criar, de ensaiar, de gravar, de inspiração, né? De uma hora pra outra. Fazer show ao vivo, a turnê, vai rodar o mundo todo. E, às vezes o corpo mesmo não aguenta, cara. Entendeu? E o cara acaba
cedendo a esse tipo de estímulo, né? Porra, mano, e também tem aquela ideia de autenticidade que esses caras tinham, né? Eles queriam viver aquela loucura que eles estavam cantando, né? Aquela coisa de ser de fato aquele personagem que ele vendia ali como produto artístico, né? Porque, cara, na arte, em qualquer tipo de artista, na música ou qualquer outra expressão, aquilo que a gente vê é uma ideia, um personagem, uma representação. O próprio Ozzy, ele é um personagem. A pessoa dele, quem conhece é a família, as pessoas mais próximas, né? Mas isso que a gente vê dele é um personagem. Então, esse lance das drogas também, de alguma forma, é essa vontade desses caras de viver que nem maluco mesmo, de não se conter, né? De viver o máximo de experiência, viver no limite ali mesmo da sanidade, para produzir o que eles entendiam que era o que o público queria ver, né? Tem muito isso desses artistas também, essa vontade de ser maluco, de ser doidão. E até os caras buscam inspiração também, né? Que é uma pressão muito grande pra criar coisa nova o tempo todo, né? O lance de viver a realidade de maneira diferente, né? E logo no começo da carreira, isso atrapalhou muito na vida pessoal dele também, né? Porque a esposa dele é muito famosa, no relacionamento com a esposa dele, a Sharon, né? É muito conturbado e muito famoso, mas até antes mesmo disso, logo no início da carreira, ali em 71, ele já se casou com uma outra mulher, eu acho que era Thelma o nome dela. Ele chegou até a ter filho e tal, mas ele descreve o casamento como um erro terrível, que foi horrível o casamento deles, não deu certo e tal, eles se separaram, né? E já no início dos anos 80 ele se casa de novo com a Sharon, né? Que é a atual esposa dele, inclusive. Mas, assim, que foi um casamento de muitos altos e baixos, assim, que era absurdo, cara. Né? A quantidade de droga que ele usava e a quantidade de briga que eles tinham, até briga física mesmo. Questão de, um agredir o outro, quebrar dente, era uma parada meio absurda, assim. O Ozzy, né, esse primeiro casamento dele com a Thelma, eu também não tenho o sobrenome dela, que é anotado, cara. Ele coincide... Thelma Riley. Thelma Riley, boa. Coincide, assim, com esse período de ascensão, né, cara? O Black Sabbath foi gravando um disco depois do outro. Cara, e os discos são ótimos dessa época do Ozzy, né? E aí, durante a década de 70... é esse período de ascensão, de sucesso, de desenvolvimento, mas é o período também de droga pra caramba, de essa loucura, né, essa vida inconsequente, e isso afeta o casamento, né? Em 1979, o Ozzy é expulso pelos integrantes do Black Sabbath, né? Ele é basicamente expulso. E aí ele disse que os caras do Black Sabbath usavam tanta droga quanto ele, mas que ele foi expulso por causa disso, porque ele não conseguia se conter. O casamento dele já ia mal, né? Apesar dele já ter 3 filhos com a Thelma, um adotivo e outros 2 filhos legítimos dele, né? Não que o adotivo também não seja legítimo. É biológico. Biológico, essa é a palavra que eu queria. E também é um momento que ele perde o pai. O pai dele, que sempre foi uma referência, né? Então, o final dos anos 70 pro Ozzy é um momento em que ele se afunda, irmão. Ele passa por um momento depressivo, um momento muito complicado da própria vida, né? Tem um episódio muito famoso que ele se tranca num hotel e que ele fica lá dia e noite somente sob o uso de álcool, né? E aí ficava pedindo pizza, né? Pra comer. E que depois disso ele teria até falado, cara, eu fui lá pra me enterrar, pra morrer, sabe? Ele não via luz no fim do túnel depois da expulsão da banda Black Sabbath. E a figura da Sharon foi muito importante nesse momento por 2 motivos, tá? Primeiro, foi ela que foi atrás dele lá e conseguiu, levanta daí, toma um banho, tem esse relato também dela, não, o cara não tomava banho, eu que arrastei ele lá pra banheira do hotel pra tomar um banho. E o segundo ponto é que a Sharon, ela era filha do empresário, como é que chama? Empresário de gravadora? Martin. Ah, sim. Não, mas quando o cara é empresário de né? gravadora, é o dono da gravadora, né? Então ela trouxe essa ideia, essa nova possibilidade dele fazer uma carreira independente do Black Sabbath. Ele não via isso, quando ele foi expulso, ele falou, cara, acabou a vida pra mim. Entendeu? Então essa mulher foi realmente muito importante, apesar de todos esses altos e baixos do relacionamento dele, né? O Don Arden não era o dono da gravadora, não, mano. Foi mal, ele era, tipo, empresário mesmo, produtor musical. Ele era produtor, ele estava no ramo da né? música. Eu não sei a função exata dele na empresa, mas ele estava inserido, era um cara influente, inserido dentro da empresa musical, né? Do ramo musical. E aí a gente entra, assim, numa virada de chave, né? Que é a Sharon na vida do Ozzy. Porque, mano, ele passa a ser um artista muito bem produzido, saca? Ele não seria essa figura que a gente conhece hoje se não houvesse um trabalho profissional da indústria musical
sobre ele. A gente não pode ser ingênuos, né, a ponto de não perceber isso. De fato, existe ali o talento próprio, né, do Ozzy, a capacidade musical que ele tem, que é, sem dúvida, inconfundível, né, a principal característica dele. Mas ele foi inserido numa indústria musical e a imagem dele foi muito bem trabalhada pela Sharon. Ela foi lá buscar ele nesse quarto de hotel para cobrar uma dívida que ele tinha lá com o pai dela. Só que... Pois ela decide cuidar dele, talvez ela já conhecia o Ozzy desde antes, né? Porque o pai dela era empresário do Black Sabbath. Então, enfim, foi muito importante para a vida dele, a Sharon, para a carreira musical e também para ele se tornar o artista, né? Que a gente conhece, que ele é, o nome que ele tem hoje. Em relação a essa questão da estética, né, da identidade visual muito trabalhada, tem dois pontos que eu acho que a gente não falou aqui que são muito importantes. Primeiro, a vestimenta, que era muito quebradora de paradigmas, e isso vinha desde o Black Sabbath e depois na sua carreira solo. Então, umas roupas sempre muito diferentonas, né, realçando essa coisa dele ser autêntico, né, de quebrador de paradigmas. E o segundo, que eu não poderia deixar de falar, que são as tatuagens dele. Né, em diversos shows ele canta somente com a calça, né, sem camisa. Você repara que tem algumas tatuagens. Isso eu tô falando por quê? Porque tem uma curiosidade muito interessante. Uma das primeiras tatuagens que ele adquiriu foi ele próprio que fez nos seus joelhos, que são duas carinhas, né? A carinha, dois pontinhos, o tracinho do nariz e a boquinha, nos seus dois joelhos assim de frente. Né? E tem até uma foto muito curiosa dele sentado no vaso. E aí você vê que o joelho dele tem essa tatuagem. Achei bem aleatório, né? Só pra mostrar o quanto esse cara é autêntico. Ele teria feito essa tatuagem numa das vezes que ele foi preso, como o Raul mencionou, né? Que ele teve problemas com a polícia. Volta e meia aí, ao longo da sua vida, numa dessas aí ele tatuou essas carinhas no joelho. É interessante que quando o Ozzy saiu do Black Sabbath, o Black Sabbath não parou, não. Né? Aí foi o momento que entraram outros vocalistas. Eu acho que o mais famoso deles foi o Dio, né? Como é que é? Ronnie Dio, né? Ronnie James Dio, Ronnie James Dio, reinvertiu o nome todo. Que também é um grande ícone, né, do rock, mas assim, pelo menos na minha opinião, não é tão icônico quanto o Ozzy, né? O Ozzy, ele é um dos embaixadores do rock, né, e do metal aí no mundo, né? Ele que depois até começou a ser conhecido como o Príncipe das Trevas, né? Mas o Dio também é um nome extremamente importante. Tem muita gente que defende que tecnicamente o Dio é bem superior a ele, assim. Tem gente que fala. Né? Ficou puto. Não, mas eu não tô afirmando, não, Raul. Calma. Mas eu gostei da reação dele. Mostrou opinião forte, opinião decidida. O Raul é artista também, tá, cara? Calma, eu não tô afirmando isso. Ó. Eu tô dizendo que tem gente que acha. É que nem quando eu falei que a primeira música de metal foi dos Beatles, o Raul teve a mesma reação também. Olha o cabelo dele, que começou todo lindo, maravilhoso no episódio, já tá todo bagunçado. São essas ofensas, essas coisas horríveis que o seu pai fica falando aqui. Deixa o Raul puto. O Raul está puto. É isso não, velho. É porque isso é uma certa discussão aí, né, em relação ao Dio, ao Ozzy. Mano, o Black Sabbath foi muito bom durante toda a sua trajetória, cara. O Ozzy, ele tem uma característica vocal muito marcante. Ele tem um vocal muito legal, assim, muito gostoso de escutar. Mas, tecnicamente, o Dio, ele conseguia alcançar tonalidades mais altas. O Dio cantou músicas da época do Ozzy no Black Sabbath. E a gente percebe claramente que a tonalidade fica um pouco mais baixa. Ele não dá tudo que ele tem para oferecer. Os álbuns com o Dio são álbuns mais bem trabalhados, que as músicas permitem que ele alcance uma extensão vocal maior. E a época do Tony Martin também, que é um período mais recente do Black Sabbath, ali, final dos anos 80, cara, é legal pra caramba também. O Black Sabbath é foda, velho. Qualquer época que você pega, a produção dos caras é boa. Mas, assim, o Ozzy, na minha opinião, né, tô sendo parcial nisso que eu tô falando, ele não é desses vocalistas, seja de técnica e extensão vocal. Mano, ele tem estilo, saca? Ele tem um lance que é dele. Carisma pra caramba. Também. O Black Sabbath foi realmente importante pra carreira dele, mas é legal a gente falar porque tem alguns episódios muito loucos na vida dele que já foram na sua carreira solo, né? Eu acho que cabe a gente falar agora aqui, porque a gente já tá chegando aqui na década de 80, então 1982 é que tem aquele episódio famosíssimo de um show dele que envolve um certo morceguinho aí, se vocês quiserem falar sobre. Antes disso, a gente tem que falar dos pombos, pô.
Já sendo assim produzido ali, conduzido pela Sharon, né, eles marcam uma reunião com os executivos da CBS, que era uma gravadora que poderia iniciar a carreira solo do Ozzy. Aí eles tiveram a ideia de soltar umas pombas brancas lá pra fazer uma cena, e aí diz que o Ozzy tinha bebido pra caramba, e na hora ele pega um pombo e morde, arranca a cabeça do pombo, saca? Aí os empresários ficam assim, surtados com isso, expulsam ele do escritório. Só que isso gera assim também muita comoção, e ele acaba depois sendo chamado para produzir o disco, né? E começa a se construir essa figura dele de madman, né? Do homem louco, um marketing da insanidade, né? Alguém que transgride ali a moral, as regras sociais, e que com isso chama muita atenção para si mesmo. É interessante, né? Porque é um cara que é viciado em drogas, de vez em quando faz merda, aí quando ele faz merda, todo mundo, caraca, ele fez merda, pô, show de bola. Aí assim, fica até meio difícil ele não ser louco dessa forma. Porque quando ele faz merda, tá certo, entendeu? Então, se meio que parece que ele vai transformando essas, vamos dizer assim, falhas de conduta dele num personagem. É a falta que ele vai usar. Faz. É a falta do cancelamento, é isso aí. Esse marketing do Mad Men é muito interessante, né? Porque até futuramente, quando ele vai dar entrevista, ele se identifica ou permite ser identificado como o Mad Men, né? O Mad Ozzy, né? Ele se alavanca nisso, né? Esse episódio das pombas aí que o Raul descreveu aconteceu em 81. No ano seguinte, tá? 82, foi o episódio do morcego, que eu queria ter falado primeiro, eu já vou explicar o porquê, né? Diferente da pomba, o episódio do morcego foi num show, tá? Tava ali rolando música ao vivo, não sei o quê, e aí alguém da plateia joga esse animal ali no palco. O Ozzy, da mesma forma, ali alucinado, uma coisa meio descompensada, ele pega aquele morcego e também morde na cabeça do morcego. O bichinho foi lá para as cucuias, lá igual o pombo. Mas o que eu queria ressaltar sobre esse ponto, em entrevistas posteriores, ele alega ter achado que aquele morcego era um morcego de brinquedo. Isso, que fazia uma parte da fantasia do show ali, né? E que quando ele morde, né, a questão é justamente essa, quando ele morde, ele não esperava da plateia a reação que eles tiveram, porque ele achou que o show ia continuar e todo mundo, sabe, deu aquela pausa de tensão, porque quem jogou obviamente sabe que o morcego estava vivo, né? E por que o morcego ficou no chão ali parado, né? O morcego é um animal muito sensorial e por causa das luzes, todo o barulho, o bicho ficou paralisado, estático, talvez dando a entender que era de mentira, que era de brinquedo, né? Que era uma coisa emborrachada. Só que o que eu queria chamar a atenção? Que justamente por um ano antes ele já ter feito isso com um pombo, que claramente ele sabia que estava vivo. Porra. Tá ligado? Aí um ano depois ele faz com o morcego. Não, mas o morcego eu achei que era de mentira. Né? Então eu achei bem controverso. Mas foi, né, essa resposta imagem, são as drogas. Mas essa imagem definitivamente pra mim o ícone do Ozzy Osbourne, né? Mordendo. Não, tanto que isso aí é até repetido, vamos dizer assim, no filme Little Nick, que é um filme do querido Adam Sandler, onde o Adam Sandler faz o filho do diabo. Né? Tem uma cena logo no final que ele consegue se livrar do vilão do filme, que é o irmão dele, né? Justamente com a ajuda do Ozzy, que o irmão dele vira um morcego e o Ozzy mata o irmão dele arrancando a cabeça, mordendo a cabeça do morcego. Né? Ele replica isso aí nesse filme. Cara, é o que eu digo, fala assim... do sofrimento do morcego. Do morcego. Que a imagem dele foi muito bem construída e trabalhada, né, cara? Tipo... Mano, tipo assim, o lance dos pombos, eu acho que foi planejado, saca? Foi, tipo assim, uma parada pensada justamente pra chamar atenção, pra, tipo, gerar mesmo controvérsia e tal. O lance do morcego vindo do Ozzy, véio, é muito possível mesmo que ele tenha achado que era de brinquedo. Que é o Ozzy, acho que ele só tava doidaço mesmo, não pensou no que ele tava fazendo. Ali, né? Acho que o cara nem raciocinou muito, não deve ter nem raciocinado. Mas, cara, até porque não foi só esse caso não que jogaram um morcego, não. Tipo, faziam isso recorrentemente, jogavam um rato, cobra. E depois do morcego mais ainda, né? O que rola? O Ozzy teve uma ideia de botar um monte de carne crua numa espécie de catapulta e jogar na galera, pô. Aí a galera jogava de volta, saca? As ideias do cara. Parceiro. Era essas coisas assim que vendiam essa imagem dele, né? O primeiro disco é o Blizzard of Oz, que é uma brincadeira com o mágico de Oz, né? Que seria o Wizard of Oz, mas Blizzard também significa nevasca, que é uma referência à cocaína. Então, assim, vender essa escatologia, essa repulsividade, era o lance do Ozzy, né? O lance
do produto Ozzy que era vendido aí nesse momento, né? Quando ocorre esse lance do morcego, ele já está no segundo disco dele, que é o Diary of Madman, né? Que é o diário do Homem Louco, do maluco, sei lá. Essa coisa do Madman já estava bem consolidada, né? Esse culto à personalidade dele, essa maluquice. E, cara, querendo ou não, ele é autêntico nesse sentido, ele é meio maluco mesmo, né? O morcego aí mesmo, esse episódio já mostra isso. A maluquice não é fingida, né? Pô, cara, eu acho que a gente tinha que falar do Randy Rhoads, né? Que mudou a vida do Ozzy. Cara, o Randy Rhoads, ele foi um cara muito importante na vida, a gente mencionou a Sharon, né? Que mudou a vida dele. Tem também essa figura desse novo guitarrista, né? Que eles eram vistos, assim... Como é que eu vou dizer? Era uma cumplicidade muito forte, né? E era um certo equilíbrio, que como a gente tá mostrando aqui, o Ozzy, ele era um cara que descompensado o tempo todo, né? Perdia o equilíbrio o tempo todo. Então, esse outro guitarrista era um cara que trazia esse equilíbrio, né? Eles conseguiam caminhar em linha reta. Pô, o Randy Rhoads tirou o Ozzy daquela depressão ali pós-Black Sabbath, né? Foi uma das figuras assim que levou ele a querer gravar de novo, a produzir música. Foi um dos guitarristas que marcou a história da música por ser um desses caras que consegue reinventar um instrumento. Como o Jimi Hendrix foi, como vários outros músicos foram aí dentro da sua área, né? É um cara que ele pegou um instrumento que já era muito utilizado, que já era bem conhecido, e ele conseguiu fazer algo muito próprio, muito característico. E realmente as músicas que ele gravou junto com Ozzy são marcantes. A mais conhecida é Crazy Train, né? Que talvez seja o clássico, né, da era muito bom, Randy Rhoads. E que teve uma morte muito trágica, né? Eles estavam numa fazenda de um maluco que pilotava aviões, ele tinha uns aviões lá, não lembro bem como é que era a história. Aí o ônibus do Black Sabbath estava estacionado, e aí o cara chamou o Randy Rhoads e a maquiadora da banda para dar um rolê de avião. E aí o maluco que pilotava o avião achou que era interessante passar rasante assim do lado do ônibus. Parece que a ex-esposa dele estava no ônibus, ele achou que ela estava no ônibus, ele queria dar um susto nela, umas paradas assim, ele já estava numa situação meio complicada emocionalmente, o cara que pilotava o avião. E aí numa dessa ele acertou a asa na lateral do ônibus e houve um acidente aéreo que levou à morte do Randy Rhoads. Foi um golpe na carreira do Ozzy, ele precisou cancelar shows. Ele fala com muita tristeza, né, da perda desse cara, que era mais do que um guitarrista, era uma pessoa muito importante para a vida dele. Era um talento muito grande também, que foi embora muito cedo, né, aos 20 e poucos anos de idade. Alguém que poderia ter deixado aí uma obra muito maior, muito mais grandiosa. Viu? Não era só o Ozzy que fazia merda também ao longo da sua vida, né? Também tinha piloto de avião aí que pois é, cara, é um incidente muito mais explicado, assim, que marcou a história do Ozzy. De fato, assim, era um momento de renovação, né? Uma carreira nova e tal, e teve esse percalço. Mas que o Ozzy conseguiu superar, né? Ele gravou, inclusive, depois um tributo ao Randy Rhoads, né? Lá em 1987, com gravações novas e tal, coisa cedida pela mãe do guitarrista, inclusive. É bem interessante. Mas ele consegue, de alguma forma, sair disso e sair em turnê junto com o Motley Crue, em 1984. Que o Ozzy mesmo fala que esse período foi muito louco, assim. Cara, é muito louco ver o Ozzy falando da década de 80 porque ele não lembra de nada do que aconteceu. Ele usava tanta droga essa época, tava tão maluco essa época, que ele simplesmente nem sabe, ele nem consegue lembrar do que ele fez. Cara, é uma doideira isso, né, cara? Cara, um artista, não é desse meio também, mas que é por aí também, né? Um cara muito conhecido, que tem obras muito famosas, é o Stephen King. Ele é um cara que tem dezenas de livros, tem mais de 50 livros assinados, né? Fora os que ele assina com pseudônimo, mas tem dezenas de livros que ele não se lembra de ter escrito. Assim, porque ele usava tanto, no caso dele era álcool mesmo, né? Mas ele bebia tanto que ele nem lembra como foi que ele escreveu, em que circunstância ele escreveu. Então, assim, isso infelizmente é comum para essas pessoas que abusam de substâncias, né? Às vezes a pessoa marca a vida da pessoa, de várias pessoas, né? Com suas obras artísticas, mas ela mesmo nem lembra o que ela estava fazendo. Eu queria esquecer vários dias do meu trabalho também, mas eu também não queria usar drogas pra isso, tá ligado? Mas a gente vê que nesse tour aí do Motley Crue, ele tem mais um episódio com animais, né? A gente tá vendo aí que ele gosta muito de animais. Ele teria cheirado em 84 uma carreira de formigas.
Isso é uma lenda Nossa. muito interessante, que parece que ele reforça aí que realmente aconteceu mesmo. Quando perguntam pra ele, ele fala, não lembro disso não, mas deve ter acontecido. Não lembro disso, não. Não duvido. Não Não duvido. duvido. Né? Nesse período aí, ele se divorcia da Thelma, né, da primeira esposa, se casa com a Sharon, né. É muito conturbado, né, esse período aí da vida do Ozzy, né, esse período aí do início da carreira solo dele. Mas, cara, indiscutivelmente é um sucesso, né, musical, assim, os discos vendem pra caramba. E as músicas, elas são mais palatáveis ao grande público, elas são mais acessíveis, são mais populares, de alguma forma, as pessoas que já conheciam o Black Sabbath e quem passou a conhecer o artista Ozzy, né, nos seus trabalhos solos. Ele conseguiu alcançar mais gente, né, com a produção artística dele. Só que ele não para de aprontar, né, cara? Ainda em 1984 ele é preso de novo por urinar no Álamo. Simplesmente um monumento histórico da independência do Texas. Eu sou totalmente a favor de prender o cara que mija em público, na moral. Uma parada, infelizmente, isso aqui no Rio de Janeiro é uma parada recorrente, cara. E isso é uma parada que me deixa extremamente estressado. Não só carnaval, cara. Acho que não só carnaval. Cultura, né? Porra, infelizmente, cara, os caras. Como é que pode? O cara não é uma criança de 5 anos que não consegue se segurar pra ir no banheiro, cara. Pelo amor de Deus. Se você é esse tipo de pessoa, cara, melhore, tá? Mude. Porque, pelo amor de Deus, cara, que ódio que eu tenho desse tipo de gente que fica mijando na rua. Porra. Mas eu acho que no caso dele, eu acho que foi mais pra chocar mesmo. Né? Eu acho que não foi uma parada, entre aspas, né, cultural, como é aqui no Rio de Janeiro, nessa falta de educação. Eu acho que ele fez pra sacanear mesmo, né? Pô, tipo, tudo que ele fazia só contribuía pra construir essa imagem dele, né, de subversão, né, de maluco. E ainda aí na década de 80, mais pro final da década, tinha um pastor chamado Jimmy Swaggart, sei lá, o sobrenome dele é meio difícil de pronunciar, que ele tinha muito tempo de televisão e ele começou a gastar esse tempo pra denunciar o Ozzy, pra alertar as famílias sobre o satanismo, sobre o Satã e as investidas, né, que ocorriam contra a família e os jovens através desse artista. Foi um cara assim que acabou contribuindo para a popularidade do Ozzy, né, de maneira indireta. Porque mas é sempre assim, cara, sempre assim, sempre que tem alguém gritando, por favor, não consuma esse tipo de arte aqui, porra, aí que todo mundo vai querer mesmo, pô. Logo depois, durante a década de 80, ele tem um disco que chama Speak with the Devil, né, que é Falando com o Diabo. E aí o disco explora aquele episódio do morcego, né, claramente, coloca ele assim como uma figura satânica. Só que o mais legal é que esse pastor, alguns anos depois, teve um problema com prostitutas. Ora. É cara, sempre assim, cara. Os que mais criticam são os piores. E o Ozzy foi lá e fez uma música sobre isso, né? Que... Ixi, eu esqueci o nome da música agora, cara, mas era uma... Ele aproveitou isso, é claro que ele ia fazer uma música sobre isso, né? Sobre o cara que criticava ele, mas era hipócrita, na verdade. Cara, teve um caso aí muito polêmico também, relacionado a uma música dele, ainda nos anos 80, né? Que era aquela Suicide Solution. É uma das músicas dos álbuns iniciais da carreira solo, em que abordava o tema suicídio. E aí teve um jovem que tirou a própria vida, e o pai desse jovem, ele entra na justiça, ele tenta processar o Ozzy afirmando que ele tinha alguma influência nisso. É mais um dos pontos complicadíssimos aí da história do Ozzy. E aí a defesa alegou o seguinte, que a palavra solução significava bebida alcoólica, seria assim, o sinônimo de uma solução química, uma solução alcoólica. E aí a solução suicida, na verdade, seria bebida alcoólica. O uso indiscriminado de bebida alcoólica seria uma espécie de suicídio. De fato, a letra aborda isso mesmo. O Ozzy falava da própria vida nas letras, ou quem escrevia as letras para ele abordavam assuntos que eram próprios da vida do Ozzy. E a defesa acaba ganhando com esse argumento, né? Mas, cara, dentro da polissemia, a letra dessa canção, ela pode ser entendida, assim, como uma espécie de alguma menção, sim, ao suicídio. Mas o Ozzy não foi o único artista a falar disso. É um tema muito comum do metal pesado, das bandas de
de death metal, black metal até, e ele não foi o primeiro, inclusive, a tocar nesse assunto em músicas. Mas eu acredito que em função da figura dele ter ganhado a mídia como esse homem louco, essa figura associada ao demônio, isso gerar muito burburinho, né, muito ruído, principalmente entre a população cristã, né, que via ele ali como uma ameaça, isso acabou ganhando assim, muita mídia, né? E, cara, publicidade é publicidade, independente se é por um caso positivo ou não, isso só fez com que o nome dele ficasse mais conhecido ainda. Isso aí eu acho interessante, porque eu sou um dos defensores, né, uma das pessoas que pensa que a arte ela não deve ser limitada com esse medo de que ela possa gerar coisas ruins. Eu acho que assim, se você não estiver evocando uma ideia criminosa, vamos dizer assim, não tô dizendo aqui que, então tudo bem fazer uma canção neonazista, tudo bem fazer uma canção ensinando a cometer um crime, não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que assim, por exemplo, se o cara tá falando de suicídio na música, não quer dizer que ele está fazendo, tá dizendo que é bom ou que ele tá induzindo o suicídio nas pessoas, tá? Da mesma forma que a gente vê filme de terror, a gente vê filme de ação onde, pessoas se matam, isso não quer dizer que aquele filme foi feito para incentivar pessoas a se matarem. Mas tem que existir uma preocupação, principalmente dos pais, né, lógico, de identificar, né, se a pessoa que tá recebendo aquele tipo de coisa, está ouvindo aquilo, ela tá passando por um momento difícil, cara. E eu acho que é importante falar isso aqui, porque, infelizmente, cara, os problemas psicológicos são uma coisa real, a depressão é uma coisa muito séria, e eu acho que sempre que a gente tiver um momento ali, uma oportunidade de falar, a gente tem que falar isso aqui. Se por acaso você que tá vendo esse episódio ou ouvindo, tá passando por um momento difícil, cara, primeiro de tudo, saiba que vai passar, tá bom? Tudo passa. E se você estiver pensando em fazer alguma coisa ruim consigo mesmo, você sabe que não deveria fazer, só conversa com alguém, beleza? Não necessariamente procurar um médico, né, um especialista, mas assim, pelo menos com um amigo, seja quem for, pode mandar uma mensagem pra mim se quiser, mas só fala com alguém, tá? Suicídio não é a solução, isso é só o nome de uma música. E assim, antes do final dos anos 80, ainda tem uma tentativa de assassinato à própria esposa, a Sharon, né? Em 1989, que é mais um desses pontos problemáticos aí da história do Ozzy. Ele teria tentado, como é que é aquele nome? Asfixiar a própria esposa. Foi preso novamente, diante disso aí. Ela retira as acusações, eles acabam voltando a viver juntos, mas é um momento aí de mudança na vida do Ozzy. Os anos 90 são marcados aí por um afastamento das drogas, uma busca por uma vida mais saudável, idas e vindas de clínicas de reabilitação, né? E aparentemente, dos anos 90 para cá, o Ozzy tem conseguido, né? De alguma forma, mudou aí essa realidade que ele vivia de abuso de drogas e álcool, de violência, né? Aparentemente, né? Pelo menos é o que parece. Sim, nas entrevistas mais atuais e reality show até sobre a família dele, ele fala que ele se pauta muito nessa questão familiar mesmo, dos filhos dele com a Sharon, que isso possibilitou. Ele faz muito exercício físico, né? Tem a esposa dele falando, ele fica 2, 3 horas fazendo exercício físico por dia, que isso é uma coisa que ajuda ele muito a ficar distante das drogas, né? Cara, eu lembro desse reality show, né, The Osbournes, né, passava na MTV, até deu uma olhada aqui, era meio sem graça na real, porque justamente eu acho que parecia uma desconstrução do Ozzy, né, parecia que tava tentando mostrar que, não, na real ele é um cara comum, não sei o quê, mas do nada tinha uns episódios assim que, uns acontecimentos meio aleatórios, assim, meio nada a ver, e a Sharon chegou a falar na entrevista que, era encenado mesmo, às vezes os caras chegavam com uma situação qualquer, assim, mandavam eles reagir de certa forma e tal. Como eu acho que todo reality show deve ser, né, na real. Cara, só que esse reality show, ele leva o nome do Ozzy mais além ainda, né? Se antes ele era conhecido por um público que o conhecia pelas músicas ou pelos excessos, agora ele passa a ser conhecido por um público mais jovem, uma geração mais jovem ainda do que a que já o conhecia, e ele passa a ser uma espécie de celebridade televisiva. Nesse reality show aí dos anos 2000, fica evidente também que o abuso de drogas e álcool geraram consequências na saúde do Ozzy. Ele aparece assim, em episódios de confusão mental, de letargia,
parece meio perdido, né, sem conseguir muitas vezes se expressar, falar direito. Uma imagem que talvez não era completamente conhecida, né, do grande público assim, do Ozzy. Apareciam inclusive falas dele, né, tentando orientar os filhos, que tinham também problemas com drogas, né, falando, olha só o que aconteceu comigo. E é um momento assim que a gente viu um Ozzy diferente, né, um Ozzy que não se conhecia. Essa figura assim, já com o peso da idade caindo sobre os ombros, né. Ele foi posteriormente diagnosticado com Parkinson, né? Aquela doença que faz tremer. Ele sempre andou de um jeito esquisito, sempre teve assim, uma coluninha meio encurvada. Isso é por causa da escoliose que ele também tem. Ele veio a sofrer alguns acidentes, a se quebrar, quase morrer. É um cara que quase morreu várias vezes, né? Um cara que flerta com a morte. Até acidente de moto ele teve. Ano passado, inclusive, ele chegou a afirmar que estava quase morto, né? Saíram alguns vídeos dele se recuperando de tratamentos médicos, ele andando com dificuldade, assim. Já se despediu em turnê várias vezes, né? É o último show do Ozzy, já várias e várias vezes isso aconteceu. Ele já encerrou a carreira uma dezena de vezes, né? Só que ele sempre volta. Cara, o Ozzy, ele tem um negócio com a música, mano. Não importa a saúde dele, o jeito que ele tiver, ele vai estar envolvido com música, vai estar fazendo alguma coisa. Pô, agora em janeiro, pô, tem uma música dele com um artista que é uma espécie de regravação. Eu até deixei separado aqui pra gente falar, o The Morrison Project, que ele teria gravado com Billy Morrison, já uma música antiga, né, que era dele mesmo. Então, assim, ele tá ainda trabalhando, cara, mesmo com os problemas de saúde, tudo aí, as paradas, tudo, ele não consegue largar a música. É uma característica dele. Pode ser dinheiro também, né? De repente tá faltando dinheiro, aí ele volta. Eu acho que isso não, velho. O cara acumulou um bom patrimônio aí, viu? Eu espero que isso aqui não seja não sirva como uma homenagem póstuma aí, né? Num futuro próximo. Né? Eu espero que a gente ainda tenha mais alguns anos de Ozzy aí. Né? Que ele volte do fim de carreira dele mais algumas vezes. É isso aí, pessoal. Vamos encaminhando aí pro fim desse episódio, que a gente pôde falar um pouco dessa figura extremamente controversa aí da história da música, que eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? Seja por um motivo ou outro. Enfim, vou passando aqui para aquele momento, sem mais delongas, em que a gente faz a leitura de alguns comentários, alguns recados deixados pra gente nas nossas redes sociais. Lendo aqui um comentário do Felipe Machado, sempre presente, nosso querido amigo. Ele disse o seguinte: que retorno maravilhoso! Estava com saudades. Hoje foi a primeira vez em que eu assisti o EP. Eu apenas escutava. Vou sempre assistir agora. Muito bom ver vocês interagindo. Que 2025 seja um ano épico. Um abração. Pô, valeu, Felipe. É o que a gente quer mesmo. E tem mais um aqui do Luiz Ricardo. Ele deixou assim, ó: fala, pessoal. Faz um tempo que não apareço por aqui, mas quero dizer que continuo acompanhando o trabalho de vocês, que permanece maravilhoso. Escutando todos os capítulos, ainda que de forma atrasada. O episódio sobre Mussolini permitiu ampliar a visão e o entendimento daqueles que não tiveram a chance de se aprofundar nas biografias dos grandes ditadores. E sem deixar de puxar a brasa para minha sardinha, gostaria de sugerir uma coletânea sobre esses personagens tão relevantes para a Segunda Guerra Mundial. Desde os mais conhecidos, seja o Hitler, o Stalin, o Franco, até os menos prestigiados, como Joseph Tiso e a República Eslovaca. Pô, que dica boa, hein, cara? Vamos guardar, porque vem coisa boa dessa sugestão. Com certeza. E não só personagens históricas da Segunda Guerra, mas você, caro ouvinte, que quiser ouvir sobre o seu artista favorito também, igual o Ozzy Osbourne, manda mensagem pra gente dando a sua sugestão. Pode ser lá no Spotify como comentário, pode ser no YouTube também, ou no direct no Instagram, @resenhaépica. Não tem problema, a gente quer muito esse contato com vocês. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Vai ficar no clube dos 28 lá? Não, 27, porra. 25. Clube dos 27. E ele morreu com 25. Beleza, consegui errar tudo então. Errei o clube, errei a idade que ele morreu. Ele tá no clube dos músicos que morreram num acidente de avião, né? Também tem uma galera. Valeu.